vamos lá para o módulo 11. Pessoas lindas do planeta Terra, vamos estudar um pouquinho hoje de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. É um assunto muito fácil e você vai gostar muito. Mas antes, vamos lá fazer a revisão do nosso módulo 10. Nesse módulo, você estudou alcenos e alcinos. Alcenos, gente, os alcenos são muito importantes na vida da gente. Você sabe por quê? Porque os alcenos são responsáveis pela presença do carbono sp2. E sabe onde você tem carbono sp2? Você tem carbono sp2 nos alimentos essenciais à vida, carboidratos, lipídios, proteínas. Você tem carbono sp2 nos medicamentos, no DNA, no RNA. Então, o carbono sp2 está assim direto na tua vida. Esse carbono sp2, ele é responsável pela formação da ligação dupla. Essa ligação dupla, ela recebe esse nome porque ela é feita por duas ligações. Ela é feita pela ligação sigma, segundo o eixo nuclear, e pela ligação pi. Essa ligação pi é feita pelo orbital P. Esses alcenos, eles formam os estereisômeros cis e trans. Olha só, aqui tu tens a estrutura do but2eno. Esse but2eno, ele é um estereisômero cis quando as metilas estão voltadas para o mesmo lado. E é um estereisômero trans quando as metilas estão voltadas para lados contrários. Então, você vê aí que o but2eno, ele gera 2 estereisômeros. Dependendo da quantidade de ligação duplas que você tem no teu alceno, tu pode ter dieno, tu pode ter trieno. Tá? Os dienos são muito comuns. Né? Por exemplo, você sabe onde é que tu tens um trieno? Num composto orgânico que tem um trieno, que é muito importante na vida da gente, é o composto orgânico chamado de ômega 3. O ômega 3, ele é um ácido carboxílico que ele tem 3 ligações duplas. É o ácido esteárico, tá? Que é um ácido com 18 carbonos, e ele tem 3 ligações duplas, uma no carbono 9, uma no carbono 12, uma no carbono 15. Mas nós vamos tratar agora dos dienos, tá? Os dienos, eles são classificados como isolados, quando tu tem 2 duplas ligações isoladas por um carbono sp3. Ele é chamado de acumulado quando as duplas saem ali do mesmo carbono. E são conjugados quando tu tem uma dupla, uma simples e uma dupla. Esses dienos conjugados, eles formam os estereisômeros E e Z. Olha só um exemplo aqui, do hexadieno. Hexadieno porque você tem 6 carbonos. E dieno porque você tem 2 duplas. Ele é um 2Z, 4Z. Vamos ver o que é isso. 2Z. É porque aqui na ligação dupla do carbono 2, você tem uma metila, que é o teu grupo de maior prioridade aqui para cima, e aqui, esse ligante aqui de maior prioridade para baixo. Né? Então, ele fica 2Z, que está um para cima, outro para baixo. 4Z, porque a dupla do carbono 4 traz os 2 ligantes para cima. Ó. Tá? Então, você tem 2Z, 4Z, hexadieno. Por exemplo, no ômega 3, das 3, ele é um trieno, que eu falei para vocês, né?
Então, as 3 duplas, todas são Z. Tá? Todas têm quando eu digo que todas são Z, eu quero te dizer o seguinte, que todas a disposição espacial das 3 duplas é Z. Esses compostos que têm o carbono sp2, eles têm a ressonância, porque a ressonância ela é em decorrência da ligação π. Que a ligação π, eu te falei que ela é formada pelo orbital P, né? Então, você pode deslocar elétrons nesses orbitais P, daí esses compostos sofrerem ressonância. Olha só aqui, você pode deslocar esse par de elétrons, ó, formar uma dupla bem aqui, ó. Quando você desloca esse par de elétrons para cá, você deixa esse carbono positivo. Em seguida, tu desloca esse par de elétrons para cá, para esse orbital P, e deixa esse carbono negativo. Ok? Outra coisa que a gente pode saber aqui desses carbono sp2 é a reatividade, tá? Esses carbonos sp2, eles têm uma reatividade interessante, porque eles favorecem a reação de adição eletrofílica, tá? Adição eletrofílica. Essa adição eletrofílica, ela permite a entrada integral de um reagente na tua estrutura. Tá? Então, ele vai permitir essa reação de adição eletrofílica. Agora, vamos para os alcinos. Os alcinos já não são tão famosos, né? Os alcinos, tu tem a presença do carbono sp, né? Ele não está abrangente na vida do homem, então não tem carbono sp, não existe carbono sp nos alimentos essenciais à vida, não existe. Não existe carbono sp em medicamentos. Não, o carbono sp não faz muita... não está assim tão abrangente na vida do homem, né? Mas são compostos orgânicos que trazem a tripla ligação. Esse carbono sp é responsável pela tripla ligação. Essa tripla ligação, tu tens a presença de uma ligação π, uma ligação sigma segundo o eixo nuclear e outra ligação π. Esses alcinos vão formar isômeros. Então, aqui tu tem o pente 1-ino e aqui tu tens o pente 2-ino, né? Pente 1-ino, a ligação tripla está no carbono 1 e o pente 2-ino, a ligação tripla está no carbono 2. Vamos lá, gente linda? Bom, então já falei que os alcinos não são frequentes na vida humana, mas eles podem sofrer reação de adição eletrofílica parcial e total. Eles vão sofrer reação de adição eletrofílica também por conta da ligação π. Eles vão sofrer duas, né? Parcial, quando tu fizer a reação só numa ligação. E total, quando tu fizer a reação química nas duas ligações π. A reação de adição eletrofílica parcial de halogênio no etino, quem é o etino, Ana Júlia? É esse aqui, o etino, tá? Quando tu fizer a adição eletrofílica parcial de halogênio no etino, tu vai formar o estereisômero trans. Olha, aqui eu fiz adição de Cl2, aqui nesse etino, né? E aí eu obtive o trans 1,2 de cloro eteno. Eita, agora vai começar o módulo 11, tá? Vamos começar com a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Primeiro eu vou mostrar para vocês o espectro eletromagnético e a excitação que ele causa nas moléculas, né? Excitação molecular. Ou seja, quando tu pega uma molécula orgânica,
que tu joga a radiação que está presente aí no espectro eletromagnético, que tipo de excitação essa molécula sofre. Então, quando tu joga o raio gama, a vibração é eletrônica. Raio X, a vibração é também eletrônica. Ultravioleta, eletrônica. Luz visível, eletrônica. O que é essa vibração eletrônica, Ana Júlia? Bem, a vibração eletrônica é quando tu passas elétrons do orbital molecular ligante, que é o de baixa energia, para o antiligante, que é de alta energia. Aí tu faz uma transição eletrônica. Na região do infravermelho, tu tem vibração molecular, ou seja, as moléculas vibram, né? Então, a ligação química, ela vibra. E aí você vai ter uma banda lá no espectro. Micro-ondas, que é a excitação rotacional, e esse aqui que vai nos interessar hoje, que é as ondas de rádio, quando você emite uma radiação na tua molécula orgânica, uma frequência dentro das ondas de rádio ou radiofrequência, tu vais excitar lá o spin nuclear do teu átomo, né? No caso, a ressonância magnética nuclear, que nós vamos estudar, é no núcleo de hidrogênio. Então, quando tu incidir essa frequência de rádio aí, você vai excitar lá o núcleo de hidrogênio, o spin nuclear. Tá? E aí você vai gerar um espectro. A radiação na região da radiofrequência são de baixa energia, né? E causam transições de spin nuclear. A ressonância magnética nuclear estuda núcleos que possuem estados de spin de mais meio e menos meio. Nesses núcleos, tu tem o hidrogênio, então tu vai ter a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, tu tens o flúor 19, tu tens o carbono 13, aí tu vai ter a ressonância magnética nuclear de carbono 13, e tu tem o fósforo 31. Esses átomos aí podem dar sinal no RMN. Bom, sinal no RMN, o que é que você precisa para que esse sinal aconteça? Esse sinal vai acontecer com os núcleos de elementos químicos em que A ou Z seja ímpar. Quando esse A ou Z é ímpar, você vai ter spin nuclear, esse teu elemento químico vai ter um spin nuclear, vai ter um momento magnético nuclear e vai oferecer uma distribuição de carga esférica e uniforme. Então, esses átomos aí são exemplos. O hidrogênio, que a gente vai estudar hoje, ele tem o A e o Z dele é ímpar, né? Ele tem spin nuclear, momento magnético nuclear e vai oferecer uma distribuição de carga esférica e uniforme. Então, qual seria um conceito assim que a gente poderia dar da ressonância magnética nuclear, né? Como é que ela acontece, né? A amostra ela absorve radiação eletromagnética em uma região de radiofrequência, vai atingir lá o núcleo do átomo e essa frequência é governada pelas características estruturais da amostra. A absorção de energia ela é função de determinados núcleos da molécula. Vamos ver o que é isso. Tá? Olha só, aqui eu estou te dando como exemplo a molécula do etanol. Tem 3 núcleos de hidrogênios aí diferentes, tá? Que estão em ambientes químicos diferentes. Não é que eles sejam diferentes, eles estão em ambientes químicos diferentes. Como eles estão em ambientes químicos diferentes, eles vão absorver em frequências diferentes, tá? Eles vão dar sinal em frequências diferentes. Então, olha só, aqui eu tenho
para esses 3 núcleos de hidrogênio, eu vou ter um sinal para 3 hidrogênios com uma frequência de absorção F1, que vai ser diferente deste aqui, né? Dos hidrogênios desse CH2, que eles vão dar uma frequência de absorção F2, sinal para 2 hidrogênios. Você pergunta, por que ele é diferente? Porque o ambiente químico dele é diferente, olha, ele está perto do oxigênio aqui. E este daqui está longe do oxigênio. É um ambiente químico diferente. E este aqui, ó, ele está com uma frequência de absorção F3, vai dar um sinal para um hidrogênio. Esse aqui ele é bem diferente, porque ele está ligado diretamente ao oxigênio, tá? Então, você vê que cada núcleo de hidrogênio desse vai dar uma frequência de absorção de acordo com o ambiente químico que ele está. Como é que eu vejo um ambiente químico? Eu olho os átomos que estão em volta, né? A carga de um núcleo de spin gera um campo magnético. Os hidrogênios se comportam como se fossem ímãs girando em torno do seu próprio eixo. Ao ser colocado diante de um campo magnético externo e da energia eletromagnética incidida, esses núcleos geram um campo magnético induzido e assumem 2 orientações. Vamos ver o que é isso. Vamos botar um gráfico aqui para a gente ver. Olha só. Então, você vê aqui que os núcleos de hidrogênio, eles se comportam como um ímã. E eles ficam girando em torno de um eixo. Tá? Quando você coloca esses núcleos de hidrogênio diante de um campo magnético externo, e ao mesmo tempo você faz a incidência de energia eletromagnética lá na faixa de radiofrequência, o que vai acontecer com esses núcleos? Eles vão sofrer uma orientação. Eles vão ficar orientados de 2 formas. Eles vão ficar orientados com estado de spin beta, tá? E com estado de spin alfa. No estado de spin beta, você vê que o campo magnético induzido, que foi gerado por esse núcleo de hidrogênio, vamos ver que esse campo magnético induzido, ele é gerado por uma circulação de elétrons, né? Faz com que esse campo magnético induzido seja antiparalelo aqui ao campo magnético externo. E nesse estado de spin alfa, você vai ter o campo magnético induzido paralelo ao campo magnético externo. Tá? Então, você vê que esses núcleos, eles estão girando aqui, né, de forma aleatória, girando em torno do seu próprio eixo. E quando ele é submetido ao campo magnético externo e essa energia eletromagnética lá na faixa da radiofrequência, ele fica com esses 2 estados de spin, o beta e o alfa. Vamos ver mais informações aqui. O próton, que é o núcleo do hidrogênio, eles são rodeados por elétrons que os protegem do campo externo. Então, você tem aqui, ó, o núcleo de hidrogênio. Quando você aplica esse campo magnético externo, ele vai induzir no núcleo de hidrogênio uma circulação de elétrons. Essa circulação de elétrons vai gerar um campo magnético induzido, porque você está com carga em movimento. Então, você vai ter um campo magnético induzido. Esse campo magnético induzido, ele assume 2 orientações. Ele vai ficar orientado contra o campo magnético externo, que é uma orientação antiparalela, e ele vai ficar orientado paralelo ao campo magnético externo. Quando o campo magnético induzido está orientado de forma paralela, você tem uma situação de baixa energia. Quando ele está alinhado numa situação antiparalela,
você tem uma situação de alta energia. Tá? E aí eu digo que esse núcleo de hidrogênio ele está protegido pela circulação desses elétrons. E quando ele está numa orientação paralela, eu digo que esse núcleo de hidrogênio está desprotegido. Tá? Então, vamos atrás de novas informações. Então, novamente, eu estou com o meu gráfico aí. A gente já sabe que a circulação de elétrons vai gerar um campo magnético induzido. E a orientação antiparalela é a de maior energia. E a orientação paralela é a de menor energia. E aí você tem aqui, ó, mais uma informação. Ó. Nós já sabemos que esse núcleo de hidrogênio está protegido pela circulação de elétrons. Ele está numa orientação antiparalela. E aí eu vou dizer que eu estou diante de próton blindado. Mais um conceito, próton blindado. Então, todo o núcleo de hidrogênio que está protegido, ele também está o quê? Blindado. Aí você vem para a segunda situação, a de baixa energia. Essa de baixa energia, o núcleo de hidrogênio está desprotegido, a orientação é paralela e o próton é desblindado. Aí você pergunta, quando é que eu vou saber, olhando uma estrutura orgânica, como é que eu vou saber que esse próton, quais são os prótons que podem estar blindados, que podem estar desblindados? Meu amigo, é muito simples. O que é que você vai ver? Você vai olhar se na tua molécula tem átomo eletronegativo. Se tiver átomo eletronegativo, né, você vai ter todos aqueles núcleos de hidrogênio que vão estar próximos desse átomo eletronegativo, vão ser desblindados. Vão ser hidrogênios que vão estar desprotegidos. Um exemplo fácil de entender é o seguinte, por exemplo, os alcanos. Os alcanos são apolares, né? Esses alcanos, como são apolares, os núcleos de hidrogênio deles vão estar todos protegidos. Eles vão oferecer, esses núcleos de hidrogênio dos alcanos vão oferecer uma orientação paralela, todos vão estar ali na região de próton blindado e vão estar todos perto ali no início do espectro, né? Perto da origem. Tá? E se você começa a trabalhar com uma estrutura que já tem uma certa polaridade, aí você já vai ter prótons blindados e desblindados, porque uma estrutura que já tem uma certa polaridade, vamos supor o álcool, que já tem uma certa polaridade, você vai ter aqueles prótons, todos que estão perto ali do oxigênio, vão ser desblindados. E os que estão afastados do oxigênio vão ser blindados, protegidos. A diferença de energia entre as orientações antiparalela e paralela é dada pela fórmula. Delta E é igual a uma constante vezes o campo externo. Essa variação de energia, ela depende muito dessa constante. E essa constante, ela também está relacionada com a constante de Planck e com essa razão aqui giromagnética, que é o gama sobre 2π. Né? Cada núcleo desse vai ter uma constante giromagnética, que é o gama. O número de sinais mostra quantos tipos de hidrogênios estão presentes. Quando eu falo quantos tipos de hidrogênios estão presentes, eu estou me referindo aos ambientes químicos que estão próximos desse hidrogênio. Olha de novo o etanol aqui. Né? Então, eu vou ter 3 ambientes químicos aí. Um ambiente químico para esses núcleos de hidrogênio, que vamos dar um sinal. O ambiente químico dele é quem? Esse CH2. Um ambiente químico para esse CH2, que vai dar um outro tipo de sinal. Qual é o ambiente químico dele? Oxigênio e carbono.
e um ambiente químico para este hidrogênio aí. Né? E aí você vai ter 3 sinais e 3 frequências de absorção. F1 aqui, ó, para 3 hidrogênios, F2 para 2 hidrogênios e F3 para 1 hidrogênio. Esses aqui, ó, esse aqui vai estar o quê? Desprotegido, muito bem, desblindado, porque ele está ligado diretamente a um átomo eletronegativo. Esse também vai estar desblindado, desprotegido, por quê? Ele está perto do oxigênio. A localização dos sinais mostra como o núcleo do hidrogênio é protegido ou desprotegido. Né? Então, aqui você tem um ácido etanóico. Quem é que está desprotegido? Desblindado? Este aqui, ó. Está ligado diretamente ao oxigênio. Então, vou ter 2 sinais para esses núcleos de hidrogênio. Vai dar um sinal para 3 hidrogênio, uma outra frequência de absorção para este que está totalmente desprotegido, desblindado. Ele está ligado diretamente ao oxigênio. Olha o éter metílico. Tá? O que é que vocês notaram aí nessa estrutura? Que os 3 hidrogênios da direita e os 3 hidrogênios da esquerda têm o mesmo ambiente químico. Qual é o ambiente químico? O oxigênio. Então, eles vão dar só um sinal. É como se a frequência de absorção ficasse um sinal em cima do outro. São 2 sinais, só que está um em cima do outro, porque a frequência de absorção é a mesma. Elementos com A ímpar. Elementos com A ímpar, esses elementos, independente de seu Z, terão número de spin fracionário. Né? O número de spin, cada próton e cada nêutron tem seu próprio spin. E o número de spin é a resultante desses spins. Ok, gente? Então, isso que é número de spin. É, na verdade, uma resultante. O número de spin, ele é capaz de determinar as orientações possíveis para o núcleo diante de um campo magnético aplicado. Então, o número de orientações é dado por essa fórmula aí, bem simples, 2i mais 1. Para o hidrogênio, que você tem I igual a 1 sobre 2, você vai ter 2 orientações, como nós já vimos lá na frente. Agora vamos para a blindagem, blindagem dos núcleos de hidrogênio, ou seja, são aqueles núcleos de hidrogênio que estão protegidos. Aí você tem, ó, quando uma molécula é colocada em um campo magnético, o campo magnético induz uma circulação de elétrons em torno de cada próton da molécula, em um plano perpendicular ao campo externo aplicado. Olha aqui esse desenho que eu fiz para melhorar o entendimento. Eu botei aí o metano, certo? E agora, em cima desses hidrogênios do metano, tu vai ter uma circulação de elétrons. Em cima desse. Todo mundo vai estar aqui com uma circulação de elétrons. Ocasionada por quem? Por esse campo magnético externo. Essa circulação de elétrons está em que orientação? Ela está num plano perpendicular a este H0. Essa circulação de elétrons ela vai gerar um campo magnético induzido. Como esses núcleos estão blindados, protegidos, esse campo magnético induzido vai estar antiparalelo ao campo magnético externo. Olha aqui o próton blindado. Você vai ver agora uma blindagem diamagnética do núcleo pelo movimento de elétrons. A blindagem diamagnética do núcleo de hidrogênio, que é que nós estamos estudando, né? Olha aqui, eu botei para você o propano. A princípio, você vai ter 3 sinais, né? Porque você tem aqui, ó,
circulação de elétrons gerando campo induzido nos hidrogênios que fazem parte aqui da cadeia carbônica do propano. Só que esse sinal aqui, ó, tudo bem, antes de falar no sinal, então, o pessoal está pedindo para repetir aqui novamente esse lance da circulação de elétrons. Olha só, então vamos lá. Eu tenho 3 núcleos de hidrogênio aqui, certo? Cada hidrogênio vai ter uma circulação de elétrons e um plano perpendicular ao H0. Essa circulação de elétrons vai gerar um campo magnético induzido, que está, olha só, a direção das setas, ele está o quê? Antiparalelo. Se ele está antiparalelo, ele está o quê? Protegendo esse próton, né? Então, esses elétrons estão protegendo esse próton. Então, eu digo que esse hidrogênio está o quê? Protegido. Agora, veja bem, vamos para o ambiente químico. Qual é o ambiente químico desses núcleos de hidrogênio? Esse CH2. Qual é o ambiente químico desse núcleo de hidrogênio? Esse CH2. Então, esse sinal e esse sinal aqui vai ficar um em cima do outro, certo? Eles vão estar na mesma frequência de absorção, porque eles têm o mesmo ambiente químico. E aí eu vou ter um sinal aqui para esse CH2, ó. Aí eu pergunto para você, em que região do espectro esses sinais vão aparecer? Lá na região de próton, de hidrogênio protegido, de próton blindado. E onde é que fica essa região de hidrogênio protegido e de próton blindado? Lá perto da origem do espectro, lá no início do espectro. Olha aqui, eu trouxe o espectro dele para você ver. Olha como o espectro de RMN é bem diferente do de infravermelho, que você já estudou. Olha só. A frequência de absorção 0,91, para eles dois aqui, ó, foi a mesma, lembra que eu falei? Que o ambiente químico deles é o mesmo. Então, eu vou ter um sinal aqui para esses 3 hidrogênios, que é um tripleto. Vai dar um tripleto em cima do outro, que as frequências de absorção são as mesmas. Então, aqui eu tenho 2 sinais, um em cima do outro, tá? E aqui eu vou ter o sinal do CH2, que dá em 1,33, ó. Mas está todo mundo perto da origem, ó. Aqui é a origem. Essa origem, ela é determinada por uma referência 0, que é o tetrametilsilano. Então, quando tu vais fazer teu espectro de RMN, tu já coloca umas gotinhas lá de tetrametilsilano, que é para que você tenha aí a tua origem no teu espectro, né? E aqui, perto da origem, eu vou ter esses prótons, né? Tá aí o TMS, eu vou ter 2 sinais, quer dizer, na verdade são 3, né? É porque esse aqui está em cima desse. Aparece no espectro 2, mas na verdade são 3, porque está um em cima do outro aqui. Aí você vai ter aqui, ó, a região de próton blindado, próton protegido. Então, é essa região que vai ficar. De 0 até aqui, perto de 2, essa região aqui todinha, é onde os alcanos vão dar sinal. Porque os alcanos são apolares e vão ter os seus hidrogênios ali todos protegidos. Aí, olha, você deve estar perguntando, o que é esse 1, 2, 3 ppm, o que é isso? Isso é o deslocamento químico, tá? Que está sendo colocado aí numa escala chamada de delta, né? Você tem essa escala aí. Delta também você pode botar ppm. Como é que eu descubro quando é 1, quando é 2, quando é 3? Pela razão entre a frequência absorvida pelo teu hidrogênio e a frequência do aparelho. Então, se aqui eu tenho o número 1, é porque a frequência absorvida pelo teu hidrogênio,
né, por aqueles núcleos de hidrogênio, é uma frequência igual à frequência do aparelho. Se é 2, a frequência absorvida pelos núcleos de hidrogênio são o dobro da frequência do aparelho. Se é 3, é o triplo da frequência do aparelho, ok? Então, a escala ela é construída assim. E aqui eu digo que eu tenho deslocamento químico. Deslocamento químico igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aí, no caso do propano, eu tenho deslocamento químico de 0,91 para 3 hidrogênios para 6 hidrogênios. E tenho deslocamento em 1,33 para 2 hidrogênios. Olha, a escala utilizada. A escala delta é a razão entre o deslocamento químico observado em unidades Hertz pela frequência em Hertz do espectrômetro usado, dando como resultado delta ou partes por milhão. Tá aqui, ó. A frequência que o teu hidrogênio vai absorver sobre a frequência do aparelho, tá? Agora vamos atrás do próton desblindado. Quem lembra do próton desblindado? Próton desblindado são os hidrogênios desprotegidos. Qual é a característica deles? Isso, vem perto de átomos eletronegativos. Então, o ambiente químico deles, então, vai ser o quê? De alta densidade eletrônica. Olha o aldeído. O hidrogênio de CH de aldeído está em 10 delta, ele vai dar lá no final do espectro. E o hidrogênio da hidroxila, do ácido carboxílico, ele dá em 11. Né? Então, são prótons que são desprotegidos e então desblindados. Estão perto de átomos eletronegativos. Olha aqui o espectro do metanal, aldeído. Deu aqui em 9,60. Essa região aqui de próton blindado está vazia, não tem nada. Aí eu vou ter um pico só lá na região de desblindagem de hidrogênio desprotegido. Tá? Deu 9,60. O ambiente químico deles é o mesmo, né? Que é a carbonila. MS, deslocamento químico. Óleo do ácido carboxílico, do ácido metanóico. Também todo mundo desblindado. Olha, o hidrogênio da hidroxila deu em 12,6. 12,6. Super desblindado. E o hidrogênio ali, que está vizinho à carbonila, deu em 8,05. Né? Então, está aqui. Estão todos na região de desblindagem. TMS, deslocamento químico, próton desprotegido, próton desblindado. Agora, vamos atrás do conceito de campo alto e campo baixo. Campo baixo são os valores mais altos de delta. Vamos pensar. Valores mais altos de delta, onde estão os hidrogênios desprotegidos, hidrogênios desblindados. Então, estão em campo baixo. Campo alto são os valores mais baixos de delta, lá perto da origem. Quem é que está? Isso, os hidrogênios protegidos, hidrogênios blindados. Então, vamos ver aqui o etanol de novo. Deslocamentos químicos mostram picos em regiões de blindagem ou desblindagem, que estão em acordo com os ambientes químicos de cada próton. Então, vamos lá. Olha só, agora eu já tenho duas regiões, ó, de blindagem e desblindagem. Qual é o mais desblindado de todos? Isso, muito bem. É o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, né? Então, você vai ter os sinais, ó, que aí tem a minha região de blindagem, região de desblindagem. Olha aqui, 1,10 é um próton blindado, né?
Ele deu aqui um tripleto, né? Em 1,10 eu tenho sinal para 3 hidrogênios. Em 3,57 eu vou ter sinal ali para 2 hidrogênios. Você vê que ele já é desblindado, porque ele é vizinho do oxigênio. E em 3,65 eu tenho o sinal mais desblindado de todos, que é o hidrogênio conectado no oxigênio. Ali está o meu ponto de referência, que é o TMS. Tá? Aqui eu tenho o campo alto, prótons blindados, prótons protegidos. E aqui eu tenho meu campo baixo, próton desblindados, próton desprotegido. Acoplamento spin-spin. O que é isso? É simples. E agora um momento muito importante, porque nós vamos descobrir por que tem hora que aparece tripleto, por que tem hora que aparece um sinal, tem hora que aparece próton com vários sinais. Isso é explicado pelo acoplamento simples spin-spin. A multiplicidade de sinais no espectro é determinada pelo número de prótons vizinho, limitado a 3 ligações. A multiplicidade de sinais é igual a n mais 1, onde n é o número de prótons vizinhos. Vamos aqui agora para o propanol. Propanol é um álcool primário aquiral. Então, vamos ver aqui, olha só. Eu quero saber, eu já sei que o sinal destes hidrogênios aqui vai ser um sinal o quê? Vou estar em que região? Isso, vou estar numa região de blindagem, o hidrogênio está protegido, eu vou estar em campo alto, muito bem. Porque ele está muito afastado do oxigênio. Então, ele dá em 0,94. Agora, qual é o sinal dele? Eu vou ver a multiplicidade de sinal dele. Eu olho o vizinho. Tem 2 hidrogênios. Eu somo mais 1, 3. Então, vai dar um tripleto para 3 hidrogênios. Agora, vamos ver o sinal do CH2, que está em 1,59. Quantos prótons vizinhos ele tem? 5, com mais 1, 6. Então, ele daria um sexteto. Só que quando passa de 4 sinais, a gente já chama multipleto, tá? Então, vai dar um multipleto para 2 hidrogênios. Então, quando eu tiver quinteto, eu vou dizer que eu tenho um multipleto. Se eu tiver sexteto, eu vou ter um multipleto. Então, acabou a minha região de blindagem. Acabou. Agora eu não tenho mais hidrogênio protegido. Por que que eu não tenho? Porque agora eu estou com os hidrogênios bem perto do oxigênio. Então, qual é o sinal desse CH2? Ó? Ele já vai para 3,59. Qual é a multiplicidade de sinal dele? Ele tem 2 hidrogênios vizinhos ali conectados no carbono. Então, vai ser um tripleto, ó, tripleto para 2 hidrogênios. Tá? Esse hidrogênio está o quê? Desblindado. Esses 2 hidrogênios aí, o núcleo deles estão desblindados. E eles estão desprotegidos. E por último, o simpleto, que é o mais desblindado de todo, o mais desprotegido de todos, que dá em 4,7. Então, eu vou ter aqui, ó, campo baixo, prótons desblindados, tá? Hidrogênios desprotegidos. Aqui eu vou ter campo alto, prótons blindados, prótons protegidos. E a mini escala, né? TMS, que é o 0 da mini escala. Olha essa cetona. TMS, que é a origem, eu tenho a pentantrezona. O que é que você notou na pentantrezona? Eu tenho ambientes químicos semelhantes, então vou ter sinais superpostos. Então, 1,6 são os CH3, né?
Os 3 hidrogênios aí que formam o CH3. Esses 3 núcleos de hidrogênio, eles têm como vizinho um CH2. Agora, olha lá na outra ponta. Os 3 núcleos de hidrogênio que tem aqui também tem como vizinho um CH2. Então, eles vão dar o mesmo sinal, 1,06. Qual é o sinal? Qual é o vizinho dele? É um CH2, então tu tem 2 hidrogênios, então vai ser um tripleto. Então, eu vou ter aqui um tripleto para 6 hidrogênios. 2,45, que é o sinal para o CH2. Qual é o vizinho dele? Carbonila, tá aqui, ó, e metila. Então, ele vai dar que tipo de sinal? Eu vejo quantos hidrogênios eu tenho vizinho. Eu tenho 3, mais 1, 4. Então, eu vou ter um quarteto para 2 hidrogênios, para 4 hidrogênios, né? Porque eu tenho que botar esses outros 2 aqui, ó. Porque eles já dão o mesmo sinal, porque eles têm o mesmo ambiente químico. Então, 2 com 2, 4. Quarteto para 4 hidrogênios. Campo alto, próton blindado. Campo baixo, aí, próton desblindado. Olha esse aqui. Esse aqui é um ácido carboxílico, é o ácido butanóico, né? Então, eu tenho aqui, ó, o mais blindado de todos são os núcleos desse hidrogênio aqui, que estão mais distantes do grupo funcional. Está em 0,98, né? Qual é o vizinho dele? 2 hidrogênios, mais 1, 3. Então, ele vai dar um tripleto para 3 hidrogênios. Em 1,67, quais são os vizinhos? Isso, 5 hidrogênios, mais 1, 6. Então, eu vou ter um multipleto em 1,67 para 2 hidrogênios. Acabou a região de blindagem, porque agora eu já tenho em 2,34, eu já tenho hidrogênios que estão próximos de uma carbonila, que você já vai ter oxigênio perto. Então, ele já vai dar em 2,34. E já começa a ir para uma região de desblindagem. Tá? Bem aqui, ó, o vizinho dele é um CH2, então vai dar um tripleto para 2 hidrogênios. E por último, o 11 aqui, olha só, lá em 11, é o mais desprotegido, é o mais desblindado. Ele está bem aqui, ó, simpleto. Então, nessa região aqui, simpleto para um hidrogênio. Essa região aqui, campo alto, onde tu tá de 2 até 0, né? Vai ter o campo alto, onde está aqueles 2 sinais, e de 2,34, daqui para cá, ó, você já começa com a região de campo baixo, próton desblindado. Olha o anel aromático, dá só um sinal. Desprotegido. Por que ele é desprotegido? Porque aqui tem alta densidade eletrônica, tem 6 elétrons π correndo aqui dentro desse anel, de um lado para o outro. Então, você tem aí uma desproteção de K em 7,34. Tá? TMS, campo baixo, prótons desblindados. Aqui é uma sugestão de estudo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no Solomos. Tá muito bom lá. Dá uma olhada nos specs, dá uma olhada também no livro da Paula Bruce, que vocês vão estar bem servidos. Aí eu vou estar com vocês no módulo 2. Todo mundo alegre e satisfeito para estudar a ação dos efeitos eletrônicos no grau de acidez. Vamos dar valor às pequenas coisas. Só assim seremos muito mais felizes.